mas vamos. Olha, só há uma coisa certa na vida. É verdade, vamos todos morrer. Estás preparado? É que vamos todos morrer, não sei. Vamos mesmo. Não estás preparado? Não Estás sei. nervoso? Tô. Solta a trilha, Manuel. Vamos fazer uma viagem, é verdade, porque neste dia, em 2001, morriam, aliás, no plural, em Katmandu, com idades diversas, 9 membros da família real do Nepal. Ora, Katmandu é a capital da família do Nepal. Vamos saber quem era esta família real do Nepal. Era a dinastia Shah, era o seu apelido, o nome da sua dinastia. Vamos começar por o Nepal. Já foste ao Nepal? Não foste ao Nepal. Não fui ao Nepal. Mas devias ir, por acaso. Deve ser bem incrível, também nunca fui. É um país do sul da Ásia, claro, fica precisamente entre a Índia e a China, e vivem lá mais ou menos 30 milhões de pessoas. É um lugar muito místico, para além de ter os Himalaias, como toda a gente sabe, tem a montanha mais alta do mundo, o Everest, é uma coisa assim muito incrível. Foi também... É um sítio muito especial para o mundo inteiro, porque nasceu o Buda lá, também por lá passaram muitos deuses e deusas hindus, portanto é ali o berço de duas religiões. Já e mais passaram deuses de férias. Exatamente, passavam lá as férias todas. A primeira quinzena trocavam, para não se chatearem, o Buda passava lá a segunda quinzena de agosto e os deuses e deusas hindus era mais a primeira, porque também por causa da escola dos miúdos. Para não desviarem as atenções. Exatamente. Eu dou-lhe uma mãozinha, dizia a Ganesha, que ela tem muitos. Não quero dizer coisas disparates religiosos, porque não sei mesmo muito sobre o hinduísmo. Sobre o budismo sei bastante, por acaso, porque já me interessei de uma altura ser budista. Mas não é disso que vamos falar. Agora, tal como os seus vizinhos indianos, o Nepal começou por ser há muitos séculos atrás. Era uma coleção de pequenos reinos, ou seja, eram muitos reinozinhos pequeninos que lá estavam naquela região. Umas vezes eram os maiores, outras vezes eram os mais pequenos, umas vezes controlavam uns, outras vezes controlavam outros. Além disso, o que nós hoje temos a fronteira entre a Índia e o Nepal não era uma coisa fixa como temos hoje, ou seja, havia alturas em que era um reino no que hoje nós consideraríamos Índia, que estava a tomar conta de toda aquela região. Portanto, foi muito fluida aquela fronteira e até mesmo em termos culturais. O que era o Nepal, o que era aquela parte da Índia que toca com o Nepal, não era propriamente uma fronteira rígida nem culturalmente. Havia dinastias que pertenciam a não eram nem uma coisa nem outra, ou eram as duas coisas simultaneamente. Até que chegamos ao século XVIII e uma dessas dinastias, a dinastia Shah, que falamos hoje aqui, vai unificar esta manta toda de retalhos e vai criar o reino do Nepal, com as fronteiras mais ou menos como elas têm hoje. Sim, e é desta família que vamos de facto falar. A vida destes reis nem sempre foi fácil. Ora, o Nepal está entre dois poderosíssimos impérios, não é? De um lado a China e do outro lado a Índia. Eles andaram em guerra com os dois. Com os chineses vai ser uma guerra que perdem e, portanto, durante algum tempo o Nepal vai ser um estado vassal do imperador chinês. Portanto, tinham lá o seu reino, eram independentes, mas devia obediência máxima ao imperador chinês. E depois, quando os ingleses, já estamos no século XIX, quando os ingleses ocupam a Índia, isto no século XIX, como eu disse, vão perder, o Nepal perde assim uma parte grande do seu território. Entretanto, lá aparece uma família nobre, aí já estamos no início do século XX, os Rana, que vão tomar conta do poder efetivo. É uma espécie, ou seja, tinha lá o rei. Os Rana que são de São Domingos. São de São Domingos, sim, os Rana de São Domingos. Perfeitamente. Toda a vida, sim. Estás a ver quem são? A tia é amorosa. Exatamente. Era uma espécie de primeiro-ministro hereditário. Portanto, havia o rei, só que esta família instala-se ali no poder e o rei era quase uma figura decorativa. Até que as pessoas estão fartas daquele regime autocrático, daquela tal família. Há uma revolução e em 1951 fazem uma revolução, expulsam lá aqueles tipos e devolvem o poder ao tal rei ao Shah. Sim, exatamente. Que vai criar, era o apelido deles, não é? Que vai criar uma democracia e uma monarquia parlamentar. Portanto, o rei existia, mas havia o parlamento que votava as leis, etc. Como é hoje, por exemplo, a Inglaterra, que é uma monarquia parlamentar. A coisa só vai durar 10 anos, até 1960, até que o rei diz assim: cansei, o parlamento cansa muito, corta muito dia, eu não poder mandar em tudo, vai dissolver o parlamento, vai proibir os partidos e o Nepal vai se tornar numa monarquia absoluta, outra vez, claro. Uma ditadura para todos os efeitos. E é isto que vai herdar do pai o rei de que nós falamos hoje aqui. O rei Birendra era o seu nome. Vai começando uma série de reformas até que, estamos em 1990, portanto ontem, quase, vai voltar a democracia e o parlamento
ao Nepal. A parte económica e social não vai correr muito bem e uns anos depois o Partido Comunista ali do Nepal, nos anos 90, vai tentar um golpe de Estado para depor o rei, formar uma república comunista e vai começar uma guerra civil. E é no meio desta guerra civil que acontece uma história sinistra, que é o que eu vou contar agora. Estávamos num jantar, numa festa, no Palácio Real, que fica em Katmandu, que é a capital, e estavam a família real toda a jantar. Estava lá o rei, o tal Birendra, a rainha, 2 dos filhos dele, muitos irmãos do rei, com as suas mulheres, os seus maridos, etc. Às tantas, entra por ali adentro o filho mais velho do rei, o príncipe herdeiro, Dipendra, vinha armado. É uma história muito perplexa, quase, não é? E começa a disparar, indiscriminadamente, supostamente, não é? Matou o pai, matou a mãe, matou o irmão, a irmã e mais 5 tias e tias. Ou seja, no fim, 9 membros da família real, basicamente limpou o sebo a toda a família real, que era também a sua própria família, e depois dá um tiro na sua própria cabeça. Ele não morreu logo, e como tinha matado o pai, ele ainda é rei, em coma, nunca recuperou de coma, mas ainda viveu 3 ou 4 dias como rei, sim, em coma. Claro, isto é um choque nacional. Ele e o príncipe e o rei eram muito populares. O povo adorava aquelas 2 pessoas. Nunca se soube muito bem, portanto, aquilo. Porque é que ele fez isso? Porque é que ele fez isso? Sim, há muitas teorias. Com acesso de loucura, simples, né? Simples, quer dizer, passou-se. Há também quem diga que ele estava apaixonado por uma mulher e que a família não queria que ele casasse com ela. Até nem era porque ela não fosse aristocrata, mas era porque pertencia a uma família que eles não gostavam. Enfim, nunca se vai saber. E depois há muitas teorias da conspiração. Porquê? Para já, até há testemunhas que dizem não, ele foi outras pessoas, estavam lá pessoas mascaradas com uma máscara a fingir que era a cara dele, para se pensar que era ele. Porque há um irmão do rei, portanto, o tio deste assassino, que estava lá também, ele, o filho e a mulher, e nenhum deles foi atingido, atingido, e claro, ele era o herdeiro a seguir. E portanto é ele que herda o trono. Quando morre o sobrinho no hospital, ele vai se tornar o rei. E era uma figura que ninguém gostava, nem dele nem do seu próprio filho. Então começou logo a aparecer, a dizer: foi ele que os mandou matar. Quer dizer, nunca nada está provado, não é? Calma, um plano. E alguém viu este homem a matar as outras pessoas? Não, porque aquelas pessoas iam fugindo. Há o segurança do assassino diz: não pode ter sido ele, porque pelo que eu consegui ver, ele foi das primeiras pessoas a ser atingida. Quer dizer, porque assim, está tudo em volta. Uns dizem que foi a CIA que os matou. Foram os comunistas que estavam no meio da guerra civil. É claro que a mais engraçada, entre aspas, engraçada, sem graça nenhuma, é a teoria de que o próprio tio planeou isto, porque ele precisava, se ele quisesse ser rei, precisava que morresse o irmão, mais uma pilha de irmãos, mais os sobrinhos todos. Mas quer dizer, é assim, matar 9 pessoas, sei lá, há gente para tudo, às vezes até para um pinhal pequenino, ou uma casa, um apartamentozinho na Amadora, ou isso, as famílias se zangam, mas quer dizer, nunca se vai provavelmente saber, porque quem lá estava morto, não é? Achamos todos o mesmo. Também achas tu? Achamos todos o mesmo. Cuidado com porque não eles são vivos, não posso dizer. Tens a tua própria opinião formada agora. Mas tenho a minha opinião formada. Exatamente. O reinado deste tal, se foi ele ou não, o reinado não vai ser longo. Estava-se no meio da guerra civil, como eu disse. O rei vai decretar um estado de emergência, o que vai torná-lo ainda uma figura mais impopular e depois pairar estas coisas do será que foi ele que matou o nosso rei que nós gostávamos tanto, ainda por cima inventando, suposto se tivesse sido ele, esta coisa do sobrinho, etc. Há um cessar-fogo na guerra civil, umas negociações e vão obrigar o rei a ceder um bocadinho do seu poder até que a monarquia vai ser abolida em 2008. Há um referendo e ganha a república. Hoje em dia é uma república. Deixou assim o palácio, este rei, onde a dinastia Shah, a sua própria família, reinava há quase 300 anos. Ser o último a fechar a porta é sempre um bocadinho triste. É o mesmo palácio em que naquela noite tão sinistra um jovem príncipe começava, de facto, ele próprio a pôr um fim à monarquia. A família real do Nepal morreu faz hoje 22 anos. Ia mandar um beijinho para a família. Não, já não beijinho dá. para a família, mas morreram.